Boa noite, seja bem-vindo a mais um especial Autárquicas 2013. Lino Tavares Dias é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Mar de Canaveses. É arqueólogo, licenciado em História e professor universitário. Muito boa noite, Lino. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Como é que um independente chega a ser candidato pelo Partido Socialista? Como é que surgiu esta proposta? A proposta surgiu por convite, naturalmente, por convite feita por gente de bem e com quem tenho partilhado ao longo do tempo algumas perspectivas sobre a leitura do território, sobre a construção do território, sobre a leitura do território. E, de facto, como arqueólogo, e porque há muitos anos que investigo o território do Mar Canaveses, Baião, Sinfãs, todo aquele território em torno do Rio Douro, aceitei, nesta fase da vida, aceitei claramente o desafio de fazer uma análise diferente sobre o território. E daí o convite e daí a minha aceitação. Aceitar o desafio. O que é que o Partido Socialista, pela sua pessoa, tem a oferecer ao Mar de Canaveses? O que é que o município teria a ganhar com a sua presença na presidência da Câmara? Eu tenho vindo a dizer a todas as pessoas com quem vou falando, precisamente com as pessoas que me fazem uma pergunta semelhante à que me está a fazer, que o que poderei oferecer é uma leitura sobre um espaço, sobre um território no qual se integra o Mar Canaveses, uma leitura suportada no conhecimento de como é que este território, como é que estas terras foram construídas, foram feitas, quer ao nível da intervenção humana, quer ao nível da intervenção, do desenvolvimento da própria natureza. E, portanto, nesta conjugação de casamento entre homem e natureza, eu tenho este conhecimento e, portanto, posso trazer, de certa forma, uma reflexão mais cuidadosa, mais profunda, mais valorativa dos seus valores endógenos e dos seus valores intrínsecos e das próprias pessoas e do próprio território. Esta leitura estratégica que eu proponho, alguma experiência que também tive ao longo da minha vida profissional, porque também estive algumas vezes na área da gestão, nomeadamente até no quadro comunitário anterior, tive algumas responsabilidades de gestão sobre o território e sobre as vertentes paisagem, território, paisagem, património, paisagem, construção dessa própria paisagem. Estive ligado a isso e essa experiência, essa forma de ver, essa forma de olhar para os territórios permite que nós possamos desenvolver projetos articulados mesmo ao nível interregional, mesmo com os territórios envolventes e, por outro lado, também me permite usar a minha experiência, que tive durante muitos anos, de refletir um pouco de cima, olhar, ter uma leitura um pouco como que fotografia aérea, mas muito analítica, sobre esse território, sobre os comportamentos. E digamos assim, é o fruto dessa reflexão que, com certeza, poderei transmitir, poderei levar e poderei contribuir para uma leitura estratégica do território Mar Canaveses. Neste sentido, quais são as suas principais propostas para o Mar de Canaveses? O que é que mudaria se pudesse, neste momento? Sem dúvida, há questões que me parecem absolutamente fundamentais. Um território serve para ser usado, fruído, vivido pelas pessoas, pelas populações. E, portanto, serve para ser vivido e fruído de uma forma boa, positiva, agradável. Quando nós olhamos para estes territórios, olhamos imediatamente ou analisamos imediatamente as infraestruturas base. Todos nós temos necessidade de infraestruturas base para viver com qualidade um território. E infelizmente estamos no início do século XXI, já decorreu uma década e o território tem infraestruturas que não são propriamente orgulho para ninguém. Um déficit muito grande de saneamento básico, por exemplo, um déficit muito grande de estruturas de abastecimento de água. Isso, em princípios, quando estamos a falar em 2013 e falar disto, às vezes nem queremos acreditar nos índices que temos na realidade, porque pensávamos que tudo isto, aliás, olhando para os territórios, que são estruturas tão básicas que já deveriam estar concluídas e hoje já deveríamos estar a avançar para um rendimento do território de uma forma diferente. A verdade é que temos uma dificuldade muito grande ali de infraestruturas básicas. Portanto, essa é uma observação, é uma necessidade emergente. É, digamos, um plano de emergência. Só é possível pensar seriamente num desenvolvimento de um território se tivermos estas infraestruturas base que são absolutamente fundamentais. Fundamentais para o desenvolvimento dos territórios, fundamentais para o desenvolvimento das pessoas e digamos assim, para a salvaguarda até da qualidade de vida das pessoas. Uma outra questão que também julgo que é prioridade, defendo como prioridade, é a rentabilidade, usar aquele espaço
que é um espaço geograficamente estratégico, é um espaço que estamos a 40 minutos do aeroporto do Porto e 40 minutos do Porto de Leixões. Estamos com capacidade de circulação relativamente fortes, temos o Rio Tâmega, o Rio Douro, são peças fundamentais. Estamos num espaço muito bem limitado. Ou seja, defende que se tire maior partido das potencialidades geográficas do Mar de Canaveses? Absolutamente. Das potencialidades geomorfológicas e das capacidades, digamos, de localização do próprio espaço do Mar de Canaveses. E isso permite que esse território seja lido de uma forma estratégica, no sentido em que as ligações, e aqui vamos falar à questão das acessibilidades, além das infraestruturas básicas, água e saneamento, a questão das acessibilidades. Há aqui questões que transformam aquele espaço num espaço estratégico se as acessibilidades forem cuidadosamente desenvolvidas. É evidente que estamos numa fase de dificuldades financeiras e, portanto, não podemos estar a falar em grandes eixos, embora alguns deles sejam absolutamente determinantes. Até porque se eles fossem, ou se forem feitos num cronograma cuidadoso e não, digamos assim, numa precipitação, como algumas das obras foram feitas em todo o país e hoje estamos a sentir um pouco esse tipo de situação, não porque elas não deveriam ser feitas, mas talvez pelo cronograma em que deviam ser feitas. E curiosamente ali, na zona do Mar de Canaveses, há acessos importantes, há um célebre itinerário fundamental que ligaria a zona de Penafiel mais à zona sul, à margem esquerda do Rio Douro e que serviria, de facto, pela margem direita do Tâmega, mas serviria todo aquele território, assim como também há que pensar estrategicamente um pouco na relação também do próprio zona do Mar de Canaveses mais com a zona de Amarante, ligá-lo, há que potenciar a capacidade de ligação de todo aquele espaço às vias rápidas, às autoestradas, que no fundo acabam de fazer uma ligação rápida ao Porto, mas também à Galiza, assim também como há toda uma questão de ligação ao Rio Douro e ao Val do Douro. E há aqui uma questão muito importante, que é claramente a utilização da via férrea como via estruturante. Não é propriamente, como muitas vezes eu tenho visto defender, que é a circulação mais para fins turísticos. Não. Nós temos uma via férrea, curiosamente é a via férrea que essa de Queiroz usou quando veio de Paris e depois faz a cidade e as serras. Portanto, já nessa altura era uma via estratégica para entrar no país. Neste momento é uma via absolutamente estratégica, não só para fazer a articulação entre as populações do Mar de Canaveses e o Porto, o transporte de mercadorias, é isso fundamentalmente o transporte de mercadorias e também toda a valorização de uma coisa extraordinariamente importante que nós temos, que é o Val do Douro. O Val do Douro não exclusivamente na lógica do património da humanidade, mas todo o Val do Douro que é usado, que é observado em todas as capacidades que um observador tem, que é observado ao percorrer a via férrea. E, portanto, esta articulação, que muito se fala da absoluta necessidade de eletrificação da linha entre o Mar de Canaveses e o Porto, absolutamente, isto é absolutamente indispensável, mas também é indispensável pensar que há todo um eixo até à Régua, e há toda uma ligação que é extraordinariamente importante. É uma peça absolutamente determinante. De que forma, que, além do transporte de mercadorias, como estamos a referir, é que o Mar de Canaveses poderia beneficiar do aumento do turismo rural, como podemos chamar, ou do turismo naquilo que anda à volta da rota, não é, do vinho do Porto? De que forma é que se poderia tirar proveito da posição do Marco nesse meio caminho entre o Porto e a Régua, como estava agora a dizer? A pergunta que levanta é extraordinariamente interessante. Porquê? Porque nós estamos num território que tem, digamos assim, quando nós fazemos uma leitura a partir do litoral, tem como que um grande encosto que é a Serra do Marão. Toda aquela zona que, de certa forma, fecha o que nós podemos chamar a zona litoral da zona do interior. E essa zona do interior, a zona do vinho do Porto, que fala do vinho do Porto. É interessante que a zona do vinho do Porto é uma zona fortissimamente construída pelo homem no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, século XIX, que são as zonas de plantio do vinho do Porto e que hoje é a paisagem espantosa. Mas, curiosamente, o que nós temos quando olhamos nesta encosta poente do Marão, a partir daí, nós temos todo um espaço que vai baixando a partir do Marão e vai descendo até aos vales fortes de Penafiel e de Lousada, e que são zonas paisagisticamente estabilizadas e que têm todo o património da humanidade. Ou seja, humanidade nesse sentido da vida do homem. Nós temos tudo perfeitamente estudado. Essa é uma das questões, uma das zonas que eu tenho muito bem estudada, que é perfeitamente a leitura desse território e o uso desse território desde há 5.000 anos. Temos tudo muito bem definido. Aquilo que eu chamo de unidades de paisagem.
E esta é uma capacidade, é uma força imensa que este território tem. Claro que não estou a falar exclusivamente na questão de Mar Canaveses, mas de Mar Canaveses como centralidade neste momento das minhas preocupações, embora esteja a olhar claramente também para o território de Amarante, para o território de Baião, mesmo para a margem esquerda do Rio Douro, e também para a margem direita do Tâmega, portanto, conjugando o Tâmega em todo este conjunto de paisagem. Este conjunto de espaços, com este conjunto de valores que nós temos, desde os megalíticos, ou um período fortíssimo que nós falamos, muitas vezes falo em torno do ano zero, portanto, qualquer coisa que anda há 2000 anos, 2000 e qualquer coisa anos, 2500, até depois uma presença fortíssima romana, a uma presença fortíssima medieval, tudo muito bem feito. Nós temos isso muito bem estudado e temos isso muito morfologicamente percebido, como é que estes territórios foram construídos. O Partido Socialista tem alguma coisa delineada nesse sentido de tirar proveito concretamente? Temos, como é que sem isso seria feito? Temos, sem dúvida, através de uma valorização, de uma valorização concentrada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que vamos procurar desenvolver produtos concentrados, não vamos dispersar, digamos assim, nem financiamentos, nem dispersar interesses, vamos procurar concentrar, neste momento, em 4 grandes reflexões, 4 grandes produtos, digamos assim, que nos permitem ler esse território de uma forma identitária. Articulando lá, naturalmente, o público com o privado, naturalmente que sim, articulando os fatores da Igreja, porque muito deste património é religioso, articulando também os próprios interesses da Igreja com os próprios interesses civis e das populações em geral, e da cultura na globalidade, mas 4 grandes produtos. Um deles muito centrado numa capacidade que o Rio Tâmega nos transmite, e que, curiosamente, nos permite valorizar a vertente paisagística, mas também a vertente do uso do próprio património religioso, que é na zona de Canaveses sobre Tâmega, por exemplo, em que há toda uma lógica desde o período romano, e que eu tenho vindo a chamar ouvir o silêncio. O desafio é ouvir o silêncio num certo determinado espaço, sabendo usufruir este tipo de questões. Eu já fiz essa experiência, aliás, várias vezes já fiz essa experiência com pessoas das equipas de trabalho, e de facto, por exemplo, um toque de sino, quando se está a usar o rio ou quando se está a usar aquela paisagem, seja na restauração, seja no piquenique ou seja em passeio, é uma peça espantosa. E, digamos, são experiências que existem em muitos lados do mundo e que podemos perfeitamente rentabilizar, sabendo articular toda essa situação. Outro aspecto muito interessante, que é numa zona um pouco mais já perto do Rio Douro, sem esquecer o Rio Tâmega, mas perto do Rio Douro, que é saber valorizar toda uma potência, uma força que é ali, que é o granito. O granito. Como é que se poderia tirar proveito do granito? Como é que se pode tirar proveito do granito? Como é que os cidadãos poderiam beneficiar disso? Olha, valorizando o papel do pedreiro. O pedreiro é aquela pessoa que tem, ao longo dos milénios, tem trabalhado sobre aquele território e tem provas, há ali provas, belíssimo trabalho do granito, desde o período mais antigo até à contemporaneidade, em que há, de facto, as indústrias mais criativas, nesse aspecto. Criativas no sentido de evoluídas. E, portanto, todo este conjunto de situações pode criar perfeitamente um produto em que serve para não só o visitante estrangeiro, e é interessante perceber-se aqui a internacionalização que este produto está a ter. Este é um produto que está a ter uma internacionalização forte, com o Médio Oriente, está a ter fundamentalmente também já com zonas de economias desenvolvidas. Há neste momento articulações fortes com os territórios como o Dubai e todos esses territórios, portanto, são economias uma área com potencialidade de exportação, com é uma coisa que no nosso país neste momento seria... Com capacidade de exportação de qualidade e com uma qualidade também que temos que necessariamente apostar, e isso temos vindo a articular com a Associação Empresarial, que é a melhoria, a qualidade, o aperfeiçoamento da própria dinâmica empresarial e dos próprios empresários, e eu acho que isto é perfeitamente possível. Uma outra questão muito interessante que nós temos também é que, já noutra zona do Mar Canaveses, mais concentrada na zona da cidade, digamos assim, da envolvente da própria cidade de Mar Canaveses, nós temos capacidade de perceber ali, desde a cidade mais antiga que existe neste território, que é uma cidade de facto construída no final do século I e no século II, até à construção mais moderna que nós temos de Cisa Vieira. E, portanto, há toda uma lógica, digamos, de afirmação da qualidade do pensamento, do projeto de desenho, em que as pessoas percebem que houve pensamento, houve gente a trabalhar, nomeadamente o pedreiro, também, portanto, há aqui uma articulação, ao construir a cidade mais antiga que temos neste território, cidade propriamente dita, portanto, é uma cidade romana, é todo um desenho, uma cidade romana, que faz parte de um conjunto de cidades do Vale do Douro, e, portanto, aqui também uma articulação com a internacionalização, com Castelo Leão, que temos essas articulações já feitas com Valladolid. E, portanto, este tipo de questão pode propiciar que tenhamos uma dinâmica, um conhecimento muito mais avançado. E depois,
temos uma outra valência que é extraordinariamente interessante, que é usar a montanha. Nós temos, de facto, o espaço de montanha. Como é que se usa a montanha? Usa-se a montanha usando-a. Mas para que valências? Para que tipo de serviços? Repare que, por exemplo, a Serra da Aboreira, por exemplo, é uma serra que está repartida por 3 concelhos. Baião, Amarante e Mar Canaveses. Com uma capacidade, normalmente se usa de parte megalítica, mas é toda uma pujança de uso para fruição, para passeio, hoje em dia todas estas pessoas usam muito o andar a pé, o andar de bicicleta, tudo isso, mas fundamentalmente também porque cria potencialidades agrícolas. Há capacidades agrícolas instaladas neste território, porque se temos a montanha com certas determinadas capacidades, também temos a planície, também temos o rio. E, portanto, há aqui todo um conjunto de articulações. Não pensar só na lógica do turismo, pensar na lógica da fruição, mas na capacidade de evolução. E isso é possível. Há exemplos disso. É possível fazer intervenções de ordem económica, de promoção económica, que vão potenciando a criação de emprego. Não vamos falar na criação do emprego maciço, mas vamos criar, digamos, incentivar a criação de focos de desenvolvimento de pequenas empregabilidades, de pequenos núcleos de empregabilidade. Que no seu todo faria uma diferença a nível que no seu todo, é concelho. evidente, ao longo do tempo, de um cronograma afastado, alargado, com certeza criará um suporte, até porque há gente jovem muito bem preparada e que de facto é capaz de apostar neste tipo de projetos. Porque este tipo de projetos, hoje em dia, estão próximos de tudo. O Skype, as redes de comunicação, nós hoje podemos falar com qualquer pessoa do mundo e, portanto, já não há noção de afastamento. Se nós dizemos a 40 minutos do aeroporto, nós dizemos a uma tecla de qualquer ligação com todo o mundo. E, portanto, isto é perfeitamente possível desde que possamos desenvolver as capacidades das pessoas que elas existem, portanto, é por isso simplesmente fazê-las, rentabilizá-las. Olhando para os resultados das últimas autárquicas, as de 2009, nós vimos que o PS foi eleito com 43% dos votos, elegendo o atual Presidente da Câmara, Manuel Moreira. O PS, na altura, teve cerca, arredondando, 13% dos votos. Acredita que, a 29 de setembro, pode haver uma reviravolta em relação aos resultados das últimas eleições autárquicas? Eu, quando fui convidado como professor de ensino superior e como investigador arqueólogo, quando fui convidado e desenvolvi a minha ideia e o meu projeto, ou tenho vindo a desenvolver na sequência do meu suporte, do suporte das minhas ideias e do meu projeto, não pensei nas eleições anteriores. Acho que há sempre momentos para colocar novos desafios, para colocar novas situações. Eu não venho na sequência de eleições anteriores, coloco um projeto, coloco um plano, e, portanto, não posso de maneira nenhuma fazer esse tipo de comentários, ou seja, com conhecimento, porque eu nunca tive vida partidária e entro claramente, eu agora fui convidado como não filiado do Partido Socialista e entro com todo o gosto para apresentar um plano, apresentar um projeto numa fase da vida, estou com 62 anos, numa fase da vida em que, digamos, tenho a minha vida académica, a minha vida de investigador, numa fase já bastante evoluída. Portanto, coloco essa situação desta forma, coloco o projeto, coloco o plano, congrego pessoas, estou a congregar pessoas, estou a desenvolver o plano e o projeto, uma nova leitura sobre o território e não faço comparações com eleições anteriores porque não sou capaz de as fazer porque não estive envolvido nelas. Mas em relação àquilo que sente do contacto que tem tido com a população, não é? Recentemente, o que é que sente que as pessoas vão fazer? Quais são as suas perspectivas para as próximas autárquicas, daquilo que vem colhendo, do contacto que vai tendo nas ruas e nos comentários que vai ouvindo? Eu tenho vindo a trabalhar naquele território há mais de 30 anos. E, portanto, muitas pessoas com quem eu me cruzo hoje, na condição de candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal, cruzava-me até há uns meses atrás como arqueólogo, como investigador, como pessoa que ia fazer umas conferências, apresentava, conversava com as pessoas, nesta lógica de território. E, portanto, às vezes é difícil fazer uma análise do comportamento das próprias pessoas quando eu, no fundo, conheci essas pessoas já de outros ambientes. No entanto, o que eu tenho sentido é que há, primeiro, uma certa curiosidade, porque eu não tenho vida partidária, nunca tive vida partidária, portanto há uma certa curiosidade de ver como é que uma pessoa que se dedicou à investigação e se dedica ao ensino, eu ainda sou professor de ensino superior, mas conhece o território, pode fazer desenvolver os seus projetos. Tem havido uma questão muito interessante, ou um aspecto muito interessante, que é a congregação de pessoas. Tem havido gente de várias formações, tem havido uma congregação de opiniões, de interesses, gente muito interessante, gente mais jovem, gente menos jovem, gente de diferentes formações,
E que, na realidade, o que me tem transmitido é que há uma certa perspectiva, uma certa preocupação que equipas é que eu vou formar, se é um pouco mais do mesmo ou se efetivamente há situações diferentes. Estas opiniões têm-me sido passadas. Portanto, eu sinto que, de facto, há uma certa preocupação com a novidade. Para mim também, porque para mim também é novidade. Estou, no fundo, novidade neste sentido, estou, no fundo, a tentar aplicar, eu como disse, tive preocupações de gestão, responsabilidade de gestão no quadro comunitário anterior na área da cultura, fiz às vezes, uma leitura com os autarcas muito, digamos assim, a nível regional, na região norte toda, e, portanto, estou a desenvolver, a aperfeiçoar e a aplicar algumas das medidas, algumas das ideias, alguns dos projetos, alguns dos comentários que fui fazendo ao longo da minha vida. Qual é a perspectiva? Eu espero que seja a melhor possível, propriamente e fundamentalmente para tentar aplicar sobre um território uma ideia nova, de uma forma coordenada, de uma forma pensada, de uma forma cuidadosa. Eu acho que os nossos territórios e as nossas pessoas precisam de muito cuidado. Nós precisamos ser bem tratados, ou pelo menos não maltratados, e todos nós cidadãos estamos às vezes a ser um pouquinho maltratados, e eu julgo que pelo menos esta esperança de que nós podemos trabalhar sobre os territórios, sobre as pessoas, com cuidado, com respeito, fundamentalmente estruturar o território pensando que esse território pode ser um território de futuro. É preciso pensar nas gerações futuras. Há muitas vezes uma ideia de animação exagerada dos nossos territórios. Eu julgo que a animação é importante, se calhar não muita, mas alguma, e pensar também que há um cuidado e uma atenção na estruturação do território. Preocupa-me, tal como comecei a entrevista, repito, preocupa muito a falta de infraestruturas. O problema da água é um problema de saúde pública. O problema de saneamento é um problema de saúde pública. E, portanto, há aqui uma defesa clara do território para que as pessoas possam ser defendidas. Nesse aspecto, eu tenho boas esperanças. Então, muito resumidamente, se vier a ser eleito, quais são as primeiras decisões que tomará enquanto Presidente de Câmara? Quais são as linhas de ação prioritárias a levar a cabo, caso isso venha a acontecer? São a análise imediata da realidade concreta e rigorosa das situações de águas e saneamentos. Será a análise rigorosa e concreta das capacidades de recursos humanos instalados no território, nomeadamente ao nível autárquico. Eu tenho, em todos os sítios onde tenho trabalhado, tenho uma preocupação que é a valorização dos recursos humanos existentes. Isto é absolutamente determinante. Portanto, uma primeira das infraestruturas, a segunda de valorização de recursos humanos, a análise, valorização, a recuperação e digamos assim, ser capaz de potenciar os recursos que existem sobre o território, e uma terceira preocupação imediata que é preparar 3, 4 ações já ligadas à valorização do território que procurem mudar a imagem do Mar Canaveses para um território inclusivo, socialmente inclusivo, mas fundamentalmente um território que as pessoas gostem pelas suas próprias identidades, gostem pelos seus valores intrínsecos. Portanto, 3 questões. Uma ao nível de infraestruturas, outra ao nível de recursos humanos e outra ao nível de imagem exterior a partir das capacidades instaladas. Resta-me agradecer-lhe a sua presença aqui no Especial Autárquicas 2013, hoje. Muito obrigado. Nós, por hoje, ficamos por aqui. Amanhã irá conhecer mais um candidato. Boa noite.